Segunda Samuel, capítulo 6. E tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Izá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o giteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor, com júbilo, ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segunda Samuel, capítulo 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor,
Disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculos. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não jamais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. E desde o dia em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-eu com vara de homens, e com açoites de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa do teu servo, para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. O que mais te pode dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, só segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos esta grande e terrível coisas a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses, e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, essas palavras que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de teu servo, Davi, será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo:
edificar-me-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdades, e tem falado ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. 2 Samuel, capítulo 8. E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou Ameteg e Ama das mãos dos filisteus, também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhes tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, o rei de Zobá. Porém Davi feriu dos assírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhes tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro, que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Assíria e de Moabe e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Jeoiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram ministros. 2 Samuel, capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas,
aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E Davi disse: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para que teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: Comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconheceres esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até a nádegas, e os despiu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei Davi, o rei, dizer-lhe: Deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abominável para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reode e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos.
Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou todos os povos de Israel e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 70 carros, aos homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Graças a Deus.